A alimentação do profeta, um chamado à consagração do corpo, da alma e do espírito. A alimentação do profeta é um curso somente para profetas? Não. Ele é um curso para a irmã do círculo de oração, para o presbítero, para o diácono, para o pastor, para o apóstolo, ou seja, para todo, na verdade, para todo filho de Deus, para toda filha de Deus. Isso aqui é um chamado de Deus, não é um apontamento para você, mas é um chamado para você ouvir a voz de Deus, aceitar e se consagrar a sua alimentação, consagrar o seu corpo físico. Meu nome é Angelita Santos, eu sou esteticista, trabalho com saúde integrativa já há alguns anos e passei por esse processo de consagração da minha alimentação, do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Passei e passo, porque isso é todos os dias. E o Senhor me pediu para eu escrever esse e-book, inclusive foi Ele mesmo que deu esse nome, A Alimentação do Profeta. E já faz, quando eu terminei o e-book, Ele me mandou eu gravar esse curso e colocar aqui no YouTube. Então, isso daqui é um presente de Deus para você que, de repente, está procurando uma maneira de mudar e alinhar a sua alimentação, mas não sabe como, ou, de repente, procurando tantas coisas e tem tanta coisa tão cara por aí. Pois é, o Senhor me pediu para eu aplicar os conhecimentos que eu tenho no e-book, pediu para eu colocar o conhecimento bíblico também, e pediu para mim fazer isso de forma gratuita. Então, isso aqui é um presente do Pai, é um presente de Deus para você. Aqui você vai aprender muito sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre água, e nós vamos ter um módulo extra sobre intestino. Você vai aprender a limpar o seu intestino, porque a saúde, a nossa saúde, ela começa e termina no intestino. E você vai aprender muito. Então eu te convido realmente a viver essa jornada aqui junto comigo no YouTube. E se fazer sentido para você, eu quero que você me ajude dando um like, curtindo, né, dando aquele joinha aqui no vídeo, encaminhando para alguma pessoa que você acha que isso vai fazer diferença na vida dela também. E também deixa um comentário, aquilo que você achou, né, aquilo que se realmente fez diferença para você, deixa um comentário. Assim você ajuda a dinâmica do YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e vai encaminhar para outras pessoas. Eu conto com você nessa jornada. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu te agradeço por cada vida que vai chegar até esse vídeo, que o Senhor vai trazer para poder assistir esse curso, Senhor, que antes de qualquer coisa, é um processo que o Senhor me fez passar, me fez entender o quanto que a alimentação, ela influencia na minha vida espiritual, na minha vida física, nas minhas emoções, e o quanto o Senhor deseja que nós andemos de forma consagrada ao Senhor, de quanto o Senhor deseja que nós andemos de forma saudável, com saúde, com disposição e com alegria. Então, da mesma forma que o Senhor tem me ajudado, eu clamo para que o Senhor ajude esse irmão, essa irmã, esse que pode ser um líder na igreja, ou de repente esse que não é um líder, que somente serve ao Senhor, achando que por não ter um cargo na igreja não é nada, que ela saiba que são muito preciosos para o Senhor. Muitas vezes as pessoas que podem ir num supermercado, ou mesmo que trabalham, que são profissionais, muitas vezes liberais ou profissionais da área da saúde, aonde eles estão, eles são instrumentos do Senhor, aonde eles estão, eles têm que ser reflexo, eles têm que ser luz, eles têm que refletir a tua graça, o testemunho do Senhor na vida deles. Então ajuda esse irmão, ajuda essa irmã a seguir esse processo. Abre os ouvidos espirituais para que eles possam ouvir a voz do Senhor como o Senhor tem me feito ouvir. Abre também os olhos espirituais para que eles possam enxergar a mudança que eles precisam fazer. E Espírito Santo, pega pela mão, como o Senhor tem me pegado pela mão e tem me ajudado. Ajuda eles, Senhor, a seguir esse estilo de vida mais saudável. E ajude a eles, que eles tenham experiência contigo durante esse curso, que eles possam viver o sobrenatural do Senhor e entender que esse alinhamento é um chamado do Senhor também para nós podermos viver o avivamento. Porque quando nós estamos desinflamados com o nosso corpo, porque quando nós estamos comendo alimentos
que são abençoados pelo Senhor. Nós temos acesso ao sobrenatural do Senhor e eles vão entender isso ao longo desse curso. Então, nos ajude e abençoa cada vida que veio até aqui. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor já conquistou na cruz do Calvário a cura para todas as nossas enfermidades, nós somos sarados. E eu creio que esse irmão, que essa irmã que chegou até aqui, vai receber do Senhor essa cura, mas não só receber, mas vai permanecer curado, porque agora sabe como permanecer curado. E eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. A ti a honra, Senhor, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vivemos em uma geração que sofre, adoece, se perde, muitas vezes não por falta de fé, mas por desalinhamento entre corpo, alma e espírito. Nos dias de hoje, onde o excesso de comida industrializada, processada e contaminada se tornou normal, o povo de Deus precisa despertar para algo que os profetas antigos já sabiam. A maneira como nos alimentamos afeta diretamente nossa saúde física e espiritual. Então, esse curso aqui, esse e-book que você vai estar recebendo, é para todos que desejam honrar a Deus com o seu corpo, viver de forma mais saudável, combater a inflamação silenciosa através da alimentação anti-inflamatória e bíblica e se aproximar de um estilo de vida semelhante ao dos profetas bíblicos, que comiam com propósito, simplicidade e temor. Isso aqui é uma jornada de cura, equilíbrio e libertação. E essa vai ser a nossa hashtag: cura, equilíbrio e libertação. E em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você já imaginou que tudo que a gente faz pode ser um ato espiritual também? Esse versículo aqui, ele deixa isso bem claro, né? E vamos para o capítulo 1, eu quero que você compreenda aquilo que eu entendi, que o Senhor me fez compreender. Que a comida ela é um instrumento espiritual e não somente físico, como você imagina. Na Bíblia, comer nunca foi sobre matar a fome apenas. A comida sempre esteve ligada à adoração, obediência e santificação. Você já sabia disso? Eu não imaginava isso quando eu entendi que comer tem a ver com obediência, com o ato de adoração a Deus e com o ato de santificação, tudo mudou na minha vida. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia, desde o Éden até Apocalipse, Deus ele se revela com jejuns, com refeições, com orientações alimentares. Olha os exemplos. Em Gênesis 3, Adão e Eva caíram por comer algo que Deus havia proibido. Daniel se santificou rejeitando a comida do rei, isso está em Daniel 1. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar o seu ministério, em Mateus 4. Elias foi fortalecido por uma refeição celestial, em 1 Reis 19. E João Batista comia alimentos naturais e simples no deserto, em Mateus 3, 4. E ele veio na unção de Elias, ele andou na unção de Elias, né? E Provérbios 15, 17 diz o seguinte: melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Olha o que esse Provérbios nos ensina, né? Muitas vezes, né? Às vezes você fala o boi cevado, então tá falando de um banquete. Às vezes você tem tanto banquete, tá comendo tanto, mas tá tão estressado, tá tão irado. E aí, melhor de repente, muitas vezes, é um prato de hortaliças mesmo, né? Às vezes não ter aquele banquete do rei, como diz as pessoas, não ter aquele excesso de comida, mas ter amor, ter a presença de Deus dentro de casa, né? E a gente tem que aprender a santificar o nosso paladar para o Senhor. A gente tem que aprender isso. Nós vamos falar sobre isso também ao longo desse curso. E aí eu quero que vocês mergulhem aqui junto comigo. O cuidado de Deus desde o Éden, a alimentação como uma aliança. Desde o princípio, Deus demonstrou um cuidado intencional e profundo com o corpo humano, com o que comemos e com a forma como vivemos. O Senhor estabeleceu uma ordem, um cuidado e um padrão de vida saudável para o corpo, para a alma e para o espírito. Alimentar-se de forma consciente, limpa e natural,
sempre foi parte do plano de Deus para o ser humano. Olha o cuidado de Deus no Éden. Quando Deus criou o homem no Éden, antes do pecado entrar no mundo, ele não deixou o ser humano livre para comer qualquer coisa. Pelo contrário, ele estabeleceu uma alimentação completamente baseada em alimentos vivos, naturais e puros, plantas, sementes e frutos. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, toda a árvore que há, fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis 1, 29. Essa alimentação era natural e viva, sem industrialização e processamento, alcalina e anti-inflamatória, rica em fibras, enzimas, minerais e energia vital, livre de sangue, fermento, toxinas ou morte. Deus não apenas deu ao homem o que comer, ele ensinou limites. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era comida venenosa, mas proibida para ensinar obediência. Isso mostra que a forma como comemos pode se tornar uma questão de santidade ou pecado. Você já parou para pensar nisso? Pois é, a forma como comemos pode se tornar santidade ou pecado.